Aleluia! A mensagem da fé com o missionário Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, a todos que ouvem a mensagem da fé e creem no poder de Deus. Quando cremos no poder de Deus, seremos abençoados. Eu sou o missionário Silva, faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor. Está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família, a qual estamos em nome de Cristo Jesus. E tenho uma palavra que o Senhor me deu a esta mensagem, a qual todos os ouvintes, os que prosseguem e os que vão prosseguir com a mensagem da fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, é muito maravilhoso andar por fé e ver as maravilhas de Deus, servindo sempre a um Deus, ó Deus que só faz as maravilhas para os que não creem. Se você crê na palavra, essa mensagem, sempre o Senhor, meu Deus, me concede a mensagem a levar aos que ouvem, os que desejam e os que querem conhecer o verdadeiro Deus pela palavra santa, que é este nome, o nome do Deus Filho Jesus Cristo, que o Pai enviou o seu Filho para que todos os que creiam e receba como único Senhor da sua vida, por estes que creem já foi feito grandes maravilhas, o Pai já realizou, para que todos que ouvem a voz do Espírito Santo e que passa a obedecer à voz do Senhor, serão dignos de receber as bênçãos de Deus. E receberemos as bênçãos neste nome, em o nome do Deus Filho, a qual o Pai enviou seu Filho para que nós concedesse a salvação. E a salvação só está neste nome. E nós temos, meus amigos, esta mensagem que se contém aqui em Joel, o profeta de Deus, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que creem no poder que há neste nome, em nome do Deus
Filho, Jesus Cristo. E quando você se deparar com esta mensagem, meu amigo, estou falando com homens e mulheres. Atenta para a palavra de Deus e assim será abençoado. Essa palavra se contém em Joel capítulo 2, o versículo é o 21. E o Senhor diz: não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Meus amados amigos, nós somos, porque essa palavra não tema a terra, porque nós somos pó e nós somos cinza. O homem foi formado, criado do pó e da cinza. E um dia todos irão deixar esta terra e o corpo voltará ao pó e à cinza. Mas o espírito, a qual todo ser humano recebeu o Espírito de Deus, ele vai voltar. Bem-aventurados são aqueles que o Espírito volta para o Senhor, para ter a vida eterna. E aquele que o Espírito não volta para Deus, mas não foi esse propósito que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor Deus colocou no seu coração que um dia Ele enviaria o seu Filho Jesus Cristo, porque pelo pecado de um homem, o homem desobedeceu a voz de Deus. E ele caiu, porque ele deixou de obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso, e ele ouviu a voz da sua mulher que já estava contaminada pelo maligno. Porque o maligno, ele sabe por qual lado que ele pode entrar. E o inimigo chegou ao jardim do Éden e ele conseguiu enganar Eva, e Eva caiu. E Adão deixou de ficar nas ordens de Deus e ouviu a voz da sua mulher e se contaminou. E por isso o homem pecou, pelo homem entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte. E todos foram separados totalmente por causa de um homem. Pelo pecado de um homem, todos pecaram. Mas o Senhor Deus colocou no seu coração que assim que pelo homem entrou o pecado no mundo, Ele enviou o seu Filho para que todos que creem e recebam como único Senhor da sua vida, tenham salvação. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O nosso Deus da perfeição. Tudo que Ele criou é perfeito para sempre. Tudo que o Senhor formou é eternamente. Ele é o Senhor. E esta palavra, para que você possa entender o que Ele está dizendo, eu vou repetir aqui esse versículo para que meus amigos possam entender. E ele fala em Joel capítulo 2, no versículo 21. Ele diz: não temais. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós não temos mais o temor
de perder a nossa alma. Ó terra, aí ele diz, regozija-te. Nós precisamos viver, todos que recebem Jesus Cristo como único Salvador, nós vivemos em regozijo de alma e alegria de coração. Por quê? Porque grande coisa o Senhor fez por nós, de enviar o seu Filho. E alegra-te, nós se alegramos em um Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para nós dar a nossa vitória. Alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas o Senhor já fez por toda a nação missionária, não. Todos vós que ouvem a palavra e creem e recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, que grandes maravilhas ele fez lá na cruz do Calvário, de toda a sua vontade. Jesus teve alegria de se entregar para ser crucificado, assim como o Pai se alegrou no seu Filho, porque ele veio, ele se ofereceu ao Pai para vir para trazer para nós a nossa vitória. Então, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, apanhando, sendo chicotado, esbofeteado, foi crucificado, ele morreu na cruz, ele teve morte de cruz por mim e por você. Mas ao terceiro dia, o Pai ressuscitou o seu Filho e Jesus Cristo veio aos discípulos com alegria, com regozijo, porque ele venceu a morte. E se nós se alegramos neste nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim temos regozijo, porque todos que estão em Cristo Jesus, nós já vencemos a morte. Nós passamos de uma vida para outra, mas a vida eterna está garantida porque o Pai que enviou o seu Filho e deu poder ao seu Filho para nós julgar, ele é o justo juiz. E se recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador e prosseguimos na caminhada e perseveramos até o final. Por que, missionário, até o final? Porque Jesus, ele ficou firme até ele entregar o Espírito ao Pai, porque ele é Espírito. E nós precisamos ter esta caminhada firme com o Filho de Deus, para que assim nós, sempre em regozijo, teremos a nossa salvação, que está neste nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, eu espero que você entenda, em nome de Cristo Jesus, esta palavra gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos vós que ouvem a mensagem da fé com o missionário Silva. É a alegria que está no meu coração de levar a mensagem. E eu oro por você. Ó todos que ouviram esta mensagem, eu oro agora por você. Poderoso Deus Altíssimo Pai. Ó meu Deus, o Senhor que enviou o seu Filho para nós trazer a nossa salvação.
Senhor meu Deus, esta mensagem tem milhares que vão ouvir. Meu Deus, os amigos, amigas que ouvirem, aqueles que ainda não têm conhecimento, meu Deus, da palavra do Senhor, eu lhe peço, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, ajuda, meu Deus, aquela mulher, ajuda aquele homem a compreender e entender, Senhor, que grandes coisas, meu Deus, o Senhor já realizou. E assim nós não temeremos, mas nós se alegraremos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, não sei, meu Deus, pois que aqueles que vão vir em qualquer parte desta terra, mas, meu Deus, a eles ouvir esta mensagem, que cada coração seja iluminado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um, meu Deus, tenha paz. Que cada um passe a regozijar de alegria, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem na mensagem da fé, eu repreendo todo o mal, toda a cilada, todo o atrapalho, todo o embaraço, toda a amarração, toda a tempestade, todas as ondas que se levantar contra as vidas. Como ministro de Deus, eu determino que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e que todos que creem sejam agora abençoados. Eu lhe abençoo com a bênção da vitória, da conquista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha paz no teu coração. Se esta mensagem, meu amado, meus amigos, te ajuda, compartilha e dá o like, e assim você está ajudando esta obra a chegar em outras partes, levando a mensagem da fé em Cristo Jesus.